Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser um de perguntas e respostas. O Astolfo e a namorada dele gravaram algumas perguntas que vão parecer tipo assim, polêmicas, ou seja, perguntas polêmicas e respostas polêmicas. Quer dizer, podem parecer polêmicas. Para mim é tranquilo. Eu não temo porque eu sigo o que é certo, eu faço o que é correto. Então, nada que eu for opinar vai ser algo assim que eu esteja pecando de uma forma exagerada ou cometendo algum crime. Eu sou contra crime. Eu sou contra coisas erradas. É porque eu sou perfeccionista. Vamos observar essas perguntas e eu vou respondendo cada uma por vez. Vamos à primeira. Por que você não aceita as cantadas que você recebe? Bom, a primeira. Por que você não aceita as cantadas que você recebe? É simples, é bem simples. Porque para mim não importa a quantidade. O que importa para mim é a qualidade. Eu já expliquei aqui em outros vídeos que, por pressa, por querer buscar a felicidade, por querer encontrar o grande amor, eu já errei muitas vezes. E é o que mais acontece. Você se envolve com pessoas tentando que surja um sentimento bonito entre essas pessoas. E geralmente não é assim que funciona. O sentimento verdadeiro, ele acontece antes das pessoas se envolverem fisicamente. Tá entendendo? Porque é algo espiritual, é algo divino. Então, quando você vai conhecer pessoas com a intenção de se apaixonar ou de descobrir o amor no futuro, você está entrando errado na situação. E eu também fujo muito de situações onde parece que a outra pessoa tem certos interesses, tá entendendo? Financeiro, ou porque sabe que eu sou kryptoniano e tenho disposição para bateção de virilha, porque eu sou maravilhoso. Essas brincadeirinhas que eu faço aqui, mas tem um fundo de verdade. Quando eu digo que tem algum interesse, o sentimento que diz ter por mim é por algum interesse que eu não concordo. Então eu me afasto, eu rejeito, porque eu acho que para dar certo, e eu falo isso com convicção, porque eu já tentei. Estão entendendo? Eu já tentei ficar com algumas que eu não tinha sentimentos verdadeiros, amor. Eu estou falando de amor, tá, gente? E não aconteceu, não fluiu, não deu certo. Então é por isso que eu rejeito. Gostar, eu gosto e quero muito ser feliz, como todo mundo quer. Só que por errar e ser algo que eu detesto errar. Então eu prefiro evitar. É por isso, não é porque eu estou menosprezando ninguém e nem diminuindo ninguém. É que no momento, devido às coisas que me aconteceram, algumas mulheres acabaram me ensinando que o amor, o caráter, a honra não tem importância nenhuma. Quando algumas mulheres mostram para gente que não importa se você tem bom caráter, se não importa que você é correto, que isso não tem importância nenhuma, você decide evitar essas coisas. Você decide evitar passar por esse estresse. Estão entendendo, não é? Mas isso eu agradeço muito às mulheres que passaram em minha vida e mostraram isso. Sou muito grato a elas. Torço pela felicidade de todas. Que sigam em frente, que sejam felizes e que, se tiver que pagar por algo de errado que fizeram, que se acertem com Deus. Esse problema não é meu. Meus problemas eu mesmo resolvo.
É dessa forma. Então está respondido, não é? Porque eu não aceito as investidas, as cantadas, as situações que aparecem. É por esse motivo. Simples e bem objetivo na resposta. Entenderam, não é? Por que você não tem gravado tantos vídeos? A outra pergunta é bem interessante e eu confesso que concordo com essa pergunta. Por que você não tem gravado tantos vídeos? Bom, deixa eu ver aqui se eu vou ser bem claro para vocês, se eu consigo organizar o pensamento. Bom, se eu ensinasse coisas ruins, coisas vulgares, coisas erradas, eu teria 1 zilhão de inscritos e 1 zilhão de curtidas. Estão entendendo? Eu acho que entenderam, né? Mas como eu tento passar conhecimento, tento ensinar o caminho certo, o que é correto, aí o pessoal não gosta. Estão entendendo, não é? Então, como o canal é meu, eu decido quando eu vou postar vídeos, se aparece algum relato interessante que o Astolfo traz, ou aparece para mim algum relato, algum assunto interessante, aí eu trago para vocês. Quando aparece alguma curiosidade que eu acho que vai enriquecer o conhecimento de vocês, eu vou e trago aqui e faço um vídeo. É dessa forma, sem responsabilidade, sem obrigação, porque eu não ganho nada com isso. Tanto que na minha conta aqui, nem tem uma conta bancária. Se algum dia, por milagre, as pessoas começarem a ficarem boas, corretas e com vontade de apoiar pessoas que querem fazer o bem, e eu começar a ganhar dinheiro com o canal monetizado, aí eu vou ter que colocar uma conta bancária para eu poder receber. Mas não existe isso, nem isso existe. Eu não tenho patrocinadores. O que eu faço da minha vida é fora daqui. Se eu precisar ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar com outras coisas. Isso aqui é só uma diversão para mim, é uma brincadeira. E é por isso, por esses motivos, de não ser valorizado, é que eu tenho gravado poucos vídeos. Como eu disse, o canal é meu, eu decido isso. Então, resolvi fazer de vez em quando eu tiver vontade. É dessa forma. Eu sou bem sincero. Pode parecer polêmico. Eu não acho. Eu acho que é sinceridade. E hoje em dia, como todo mundo finge, eu não gosto de fingir. Eu gosto de ser verdadeiro. Em qualquer situação, eu falo a verdade. A verdade tem que prevalecer. As pessoas querem ser atores e atrizes, fiquem à vontade. Eu não. Eu não vou mentir para agradar ninguém. Eu vou falar a verdade. Sugiro até ao YouTube que tenha a possibilidade da gente não ver o número de inscritos, se a gente quiser apagar isso para não aparecer o número de inscritos, porque sempre quando eu coloco algum vídeo diferente aqui no canal, muitas pessoas param de seguir, né? Descurtem, deixam de seguir o canal, porque não entenderam ainda que a intenção do canal é uma TV. E numa TV passa de tudo. Qualquer assunto eu posso abordar. Mas tem gente que, por alguma deficiência intelectual, não percebe isso. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu tenho o costume de ajudar as pessoas. Quem não gosta de ajudar também tem esse direito de não ajudar. Vocês não concordam? A resposta está aí, não é? Quando eu tiver vontade de aparecer algo interessante, eu gravo mais vídeos. É dessa forma. Quais as coisas que você apagou da sua vida? Agora uma outra pergunta que eu acho eu estou meio esquecido, mas que já foi feita essa pergunta para mim em outros vídeos relacionados a esse assunto, perguntas e respostas. Quais as coisas que você apagou da sua vida? Eu acho que eu já falei, não é? Mas eu vou tentar aqui relembrar o que eu falei. O que eu apaguei, né, com as coisas que me aconteceram recentemente da minha vida, do meu pensamento,
dos meus sonhos, das vontades, da coisa do futuro, não é? Essa coisa de motivos para seguir em frente. Tem duas coisas que eu apaguei da minha mente, do meu pensamento: fé, religião, não é? Fé, religião, a mesma coisa. E relacionamento, amor. Isso eu apaguei. Por causa das coisas que me aconteceram e justamente as pessoas, elas que ensinam a gente. As pessoas, pelos seus comportamentos maléficos, olha que palavra bonitinha para colocar para essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, não é? Mas por causa das pessoas, por causa do comportamento de algumas pessoas, são duas coisas que me fizeram afastar essas coisas da minha mente, do meu pensamento ou do meu coração, como você preferir. Eu acho que existem religiões que são boas, que ensinam coisas legais. De todas as religiões que eu já frequentei, e pelo que eu estou vendo aqui das perguntas, eu acho que eu vou ter que abordar bastante esse assunto, não é? Assuntos que eu não quero abordar, mas que o casal aí insiste em selecionar essas perguntas para mim, não é? Isso é bem chato. Mas veja bem, todas as coisas de religião que eu tenho visto e que eu já frequentei por uma, duas, três ou quatro vezes, eu percebo o que é ensinado e percebo o comportamento das pessoas. Então, isso tudo aí, eu tiro a conclusão de se é certo ou errado aquele ambiente. E como eu digo para vocês, quem se mistura com porco, farelo come. Se você se mistura com pessoas que praticam coisas erradas, diferentes daquilo que é pregado, então você não está no lugar certo. Tem uma religião que talvez algum dia, se eu for seguir, talvez vai ser essa religião. É a mais próxima da verdade. Se algum dia vocês verem eu frequentando uma igreja, é porque, pelo meu intelecto, ali eu descobri, eu encontrei a mais próxima da verdade. Estão entendendo, não é? Eu acho que essa pergunta não é polêmica. Eu só disse que apaguei isso do meu pensamento. Religião, fé, amor, relacionamento. Apaguei. Por conta das pessoas que me provaram que eu deveria apagar isso da mente para não me estressar. Somente por isso. Eu gosto de evitar o estresse. Como dizia o Jaiminho, lá do Chaves, eu prefiro evitar a fadiga. Estão entendendo, né? É basicamente isso. Todo mundo que te conhece te acha engraçado. Por que você não vira comediante ou humorista? Agora, essa daqui já me fizeram essa pergunta também. Pessoalmente, tá, gente? É porque eu tenho que explicar isso, mas eu primeiro vou falar a pergunta aqui que vocês já ouviram aí, não é? Todo mundo que te conhece te acha engraçado. Por que você não vira comediante ou humorista? Bom, agora eu tenho que explicar isso daí. Eu não sou engraçado, gente, com todo mundo que convive comigo. Algumas pessoas mais próximas, quando a gente está conversando e fala alguma coisa, tem situações que são engraçado para mim. Aí eu sou, às vezes, irônico, às vezes eu encaixo situações engraçadas, eu falo alguma coisa engraçada, falo uma coisa nada a ver, uma brincadeira, é algo para descontrair. E soa, às vezes, que eu sou muito engraçado. É isso que soa para a galera que está perto ali conversando. Aí todo mundo cai na gargalhada. Aí acham que eu deveria ser comediante ou humorista. Eu já falei aqui que em peças teatrais que eu já participei, a maioria eu fui comediante, né? Fui humorista. Mas agora eu vou dizer para vocês aqui a verdade. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí as coisas que têm acontecido, não é? Eu não sei se vocês viram o caso aí do humorista Léo Lins, não é? Que foi condenado a 8 anos, algo assim, por falar piada. Eu não gosto muito do estilo dele, porque é um humor negro. Eu não gosto desse tipo de humor, não. Mas é arte. Tem gente que gosta. Então, eu mesmo não gostando,
eu tenho que respeitar quem gosta. Então, certas coisas que os artistas fazem, se esse cara, esse artista, for de esquerda, pode fazer tudo e não dá problema nenhum. Agora, eu não sei qual é a visão política dele, não faço a mínima ideia, mas ele foi condenado aí em primeira instância, parece, não é? A 8 anos de prisão. Aí tem alguns humoristas defendendo ele, que é a liberdade artística e esse tipo de coisa. Aí eu pergunto para vocês, eu sou meio maluco, aí eu vou e faço alguma piada assim meia maluca, aí eu vou ser condenado. Você usar fuzil e fazer apologia ao crime, como aconteceu esses dias aí, de um MC, sei lá, ficou 3 dias preso. Isso não é crime. Isso não é feio para a justiça. Agora, o cara contar piadas de humor negro que eu não gosto, mas isso aí é um crime hediondo. 8 anos de prisão pro cara. Olha que interessante. Vocês querem me ver preso também, é? Ah, estão de brincadeira comigo, né? Não, não serei humorista e nem comediante. Nada de. Tô longe desse negócio aí. Eu prefiro evitar o estresse. Eu detesto me estressar. Eu não gosto de me estressar. Eu acho que as perguntas têm mais coisas em comum aqui das outras que eu já dei uma olhada, né? Eu ouvi os áudios já, né, para não me surpreenderem. Claro, eu tinha que me preparar, não é? Mas é isso. Eu não quero ser comediante, também não quero cometer crime e ser preso. Deixa eu quietinho aqui no meu canto, fazendo as minhas bobagens aqui, trabalhando, cuidando do meu filho, não é? Fugindo de coisas que me causam estresse. Eu não gosto de me estressar, porque eu me conheço quando eu fico estressado. É tanque de guerra, não é? É um apelido que eu tinha lá em Krypton, se é que vocês me entendem, não é? É uma violência danada. Não é uma boa ideia me estressar, não. É bem ruim. Mas muito ruim mesmo. Mas muita coisa. Se é que vocês me entendem. Por que você não opina sobre religião ou política? Agora essa pergunta. Por que que eu não opino sobre religião ou política? Bom, política eu não opino porque eu não concordo 100% nem com um lado que eu simpatizo mais e discordo quase 100% do outro lado que eu discordo completamente. Estão entendendo, não é? Eu não discuto isso porque tem pessoas que tiveram uma vida que acham que certas situações que defendem é o certo. Estão entendendo, não é? Tem gente que não estudou história e defende certas coisas que em outros lugares nunca deu certo, mas defendem aqui no Brasil. Então, eu não discuto política porque eu vejo a maioria dos políticos como pessoas interesseiras que estão ali somente pelo dinheiro. Eu não discuto política porque as pessoas brigam por eles que se amam ou se odeiam se amando, porque eles estão no mesmo barco, ganhando dinheiro sem fazer nada, dinheiro de impostos, que são muitos impostos que tiram da população, que são escravos. É por isso que eu não discuto política. É simplesmente por isso. Porque as pessoas brigam, não entendem nada da vida, não seguem o que é certo, seguem o que é errado, se for falado pelo político de estimação que tem, ou pelas pessoas que ditam o que eles têm que pensar, porque as pessoas não gostam de pensar. É por isso que eu não discuto política. O conhecimento, ele liberta as pessoas. Se você defende algum político, mas não estudou nada de história, você é um completo idiota e você está defendendo idiotices. É por isso que eu não discuto política. Estão entendendo, não é? Matemática também é uma matéria, uma disciplina muito importante. Mas tem gente que não sabe nada de matemática. Observe os países que seguem um ideal, como é que são economicamente, e observe outros países que seguem outros ideais. Aí você vai usar a matemática para avaliar se o que você defende é viável, é lucrativo, é algo que vai dar certo ou dar errado. É assim que você tem que fazer, é assim que eu discuto política. Eu não vou entrar em debates
de pessoas que não conhecem a história mundial. Estão entendendo, não é? É por isso que eu não discuto política. Agora, religião. Existem religiões, eu conheço uma em especial, que explica muito o que acontece quando a gente diz: nossa, isso não foi justo, aquela pessoa é uma pessoa boa e não foi abençoada. Ah, aquela pessoa sofre sem merecer. Tem uma religião, que eu não vou defender aqui, mas que explica isso. Mas a maioria das religiões dizem que não é verdade, que isso não é real. Eu acho que seja real, porque eu não acho justo, digamos assim, uma pessoa que vive 100 anos ser julgada da mesma forma por Deus, igual a um bebê que morreu recém-nascido. Não é justo, porque a pessoa de 100 anos teve mais tempo para pecar. O bebê não. Então, aquele bebê que morreu recém-nascido já está salvo. Não existe justiça nisso. Estão entendendo? Tem uma religião que explica. Todas as almas, elas têm continuidade. As almas, elas aprendem com os erros da vida. Isso é o mais próximo do real que eu conheço. Mas tem religiões que eu jamais seguiria, por discordar de quase tudo. E tem umas religiões que eu já tentei, mas observei algumas coisas que não condizem com o que é verdade, com o que a palavra real de Deus prega. Se você quiser de certeza saber qual é a religião legal para se seguir, observe se os 10 mandamentos são seguidos ao pé da letra. A religião que estiver seguindo os 10 mandamentos, se você não entende nada de Bíblia, observe os 10 mandamentos. Essa que seguir os 10 mandamentos de forma correta, ao pé da letra, essa é a mais correta. Perfeição não existe, mas é a mais próxima do que é correto. Mas eu também não discuto religião. Você que tem uma religião que defende relacionamentos por interesse financeiro e você acha que isso é certo, você mulher que a sua religião defende e as suas coleguinhas de igreja concordam em você ficar com alguém por conta do financeiro e você acha isso certo, faça isso. É o certo para você, mas não é para mim e nem para Deus. Porque as pessoas erram nessa coisa do relacionamento, que você deve procurar a pessoa por amor e pelo caráter, pela conduta da pessoa. São essas situações que fazem com que você deva escolher alguém para estar ao seu lado. Não é por conta do financeiro e nem da aparência. É por causa do caráter da pessoa, é a índole da pessoa e é por causa do sentimento. Tem que ter tudo isso ligado. Agora, se tiver envolvimento financeiro ou da aparência da pessoa, não está certo. Então é por isso também que eu não discuto religião. Porque as pessoas, você já reparou? Presta atenção. Todo mundo que segue uma religião diz que a religião dela é a correta e a dos outros são erradas. Todas as outras religiões são erradas. Esse é outro erro. Você não deve dizer que a religião dos outros é errada. Você deve seguir a religião que você acha certa, mas não menosprezar a dos outros. Porque se você estiver menosprezando e dizendo que a dos outros é errada, a sua também é errada, porque não te ensinou que você tem que respeitar a fé das outras pessoas. Mas, como eu disse, eu não discuto religião. Mas observe, se ela segue os 10 mandamentos, é a mais próxima do que é certo. É a mais próxima de Deus. Mas eu não discuto religião e nem política. Qual sua visão sobre leis e justiça? E essa última aqui pode ser polêmica, não é? Mas eu também não estou preocupado com isso, não. A pergunta que foi feita é qual a minha visão sobre leis e justiça. Não é essa a pergunta que vocês ouviram aí? Bom, deixa eu dizer para vocês. A minha visão é a seguinte. Quando a lei e a justiça trata as pessoas de forma igual, eu concordo.
Quando trata o homem branco do homem negro ou indígena ou de qualquer raça de forma igual, eu concordo. Se trata de forma diferente, qualquer raça que seja, colocando alguma raça como superior, cheia de privilégios e vantagens, e a outra como desvantagens, e valendo menos do que o cocô do cachorro manco, aí eu discordo. Estão entendendo? Se a lei trata o homem diferente da mulher, eu discordo. Eu acho que quem cometeu crime, seja homem ou mulher, branco, negro, oriental, asiático, africano, australiano, qualquer etnia, qualquer raça que tiver, que existir, se cometeu crime, tem que ser punido. Se não cometeu crime, não pode ser punido. Eu gosto de ser justo. Eu já falei isso em outros vídeos e nesse também. Eu gosto de coisas justas. Se a lei ela trata todo mundo igual, o rico e o pobre da mesma forma, eu gosto, bato palmas e elogio. Mas se trata diferente, eu discordo, eu critico, eu não concordo, eu não respeito. Tenho o meu respeito à lei que trata todo mundo igual. Se uma pessoa está fazendo alguma manifestação e ela comete crime, ela tem que ser punida. Mas ela, sendo de esquerda e de direita, ter o mesmo tratamento. Não é só um lado que deve ser punido, porque quem está na justiça admira mais um outro lado. Tem que ser imparcial, tem que julgar da mesma forma. Se uma pessoa pintou uma estátua com batom e isso é considerado crime, aquela outra, do outro viés político, que queimou uma estátua ou fez coisas piores e não foi punida da mesma forma, deveria ser punida da mesma forma. Tem que ser justo. Porque o nome da palavra justiça vem disso. Justo. Ser justo. Mas tem alguns que não entendem. Eu sei por quê. O intelecto é algo que nem todo mundo tem essa capacidade, não é? Mas eu gosto de coisas corretas, justas. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Se a lei coloca os animais e os vegetais acima dos humanos, eu discordo. Estão entendendo? Se colocar no mesmo patamar, eu concordo. Você não pode tratar nada superior à outra. Quer ver uma coisa? Se algum dia fizerem uma lei que você não pode comer vegetal e nem fruta nenhuma, mas eu vou desobedecer essa lei, porque a gente precisa se alimentar. Se fizerem uma lei que a gente não pode comer mais carne ou peixe ou ovos, coisas de origem animal, como muitas pessoas querem, porque querem que as suas vontades prevaleçam sobre as vontades das outras pessoas, correto? Eu vou desobedecer essa lei, porque eu preciso me alimentar. E enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer de tudo para me alimentar e para a minha família também se alimentar. Então, as leis que forem erradas não terão o meu respeito. É isso que eu digo sobre leis e justiça. Eu não sei se vocês sabem, os políticos, o poder legislativo é o poder que faz leis. Apesar de que agora no Brasil está mudando isso aí, não é? Mas eles, muitas das vezes, são pessoas despreparadas para criarem leis. São pessoas acéfalas, se é que vocês me entendem. Algumas. E não sabem como criar leis corretas. A igualdade deveria prevalecer e não colocar algumas pessoas como seres divinos e outras como seres insignificantes. Punir pessoas que cometeram o mesmo crime de formas diferentes. Eu discordo disso. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Bom, acho que essa pergunta também não foi tão polêmica assim, não é? Já que eu estou falando verdades, não é verdade? Eu apenas fui sincero com o que eu acho que é correto. É dessa forma. Posso estar errado. Se alguma pessoa discordar, tem todo o direito. Eu não criei o mundo. Eu não sou o dono da razão. É simples isso.
Tudo que eu falo aqui é com carinho, é com respeito. Seria tão bom se as leis tratassem as pessoas de forma igual. Seria tão bom que todo mundo tratasse as outras pessoas com respeito, com carinho, com consideração, se colocando no lugar das outras pessoas. Mas não é assim. É por isso que eu viro e mexo e digo que o mal venceu. Porque muitas vezes o mal está no poder, está controlando tudo, está decidindo tudo. Ainda bem que eu estou velho. Ainda bem que eu estou velho, eu não verei tantas coisas como eu já vi durante a minha vida. Eu já tenho uma certa idade, não vou durar muito. E isso é um alívio, saber que a gente vai partir deste mundo mal feito, com pessoas cruéis, pessoas ruins, pessoas maldosas, malignas. Então, ainda bem que o tempo está passando, porque solução eu não vejo mais. Eu não vejo que as pessoas vão melhorar. Eu só vejo as pessoas piorando. E outra coisa que eu vejo é que o poder sobe a cabeça, mas de gente inferior. Porque de pessoas superiores, intelectualmente falando, ou em questão de sentimentos de bondade, essas pessoas para mim são superiores. As pessoas que têm um bom coração são as melhores pessoas. Essas, o poder não sobe para a cabeça. Essas não são vaidosas. Essas só querem fazer o que é certo, querem fazer o que é bom, querem fazer o bem. Essas são as melhores pessoas. São poucas, mas ainda existem. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo? E até um possível e provável vídeo do nosso canal. Tchau, tchau.